E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre o 8º episódio do anime da Garota Russa, e que o foco foi no debate da Alya com a Taniyama, e que foi mostrado do porquê essa garota estar implicando com a Alya e o Masatika, e não ter gostado da decisão dele apoiar a Alya, e que foi mostrado nesse episódio, além de outras partes bem curiosas, que são relacionadas ao protagonista e a Alya, que assim, os dois chamaram atenção nesse episódio, a Alya com suas frases em russo e o protagonista com uma parte bem inesperada no debate, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos do anime da Garota Russa ou de outros animes também. E bom, como eu disse antes, o foco desse episódio era o debate da Alya contra a Taniyama, e que a última quer mostrar que a Alya e o Masatika não são dignos de estar no conselho, e que tem um porquê dela achar isso e que foi mostrado mais à frente. E bom, tem até uma hora que a Alya pergunta para o Masatika se ele sabe se a Taniyama tem algo contra ele, e que deve ser porque ele abandonou a favorita, ele abandonou a Yuki e agora está concorrendo com uma outra pessoa, e que é quase isso, tem mais uma coisa que complementa essa parte que ele falou, e que aí é a resposta do porquê ela tem algo contra ele estar concorrendo com a Alya. E logo depois de ouvir isso, ela começa a se culpar achando que colocou ele nessa situação, e decidindo que ela vai ganhar o debate e a eleição por ele também, para mostrar que ele não errou na escolha dele. E bom, nesse episódio foi apresentada essa garota, que é a parceira da Taniyama, e que é a melhor amiga dela, e que foi mostrado que na verdade ela é bem o oposto da Taniyama, ela é uma garota bem popular, e que todo mundo está muito bem com ela, e que por ela ser bem popular, ela tem várias armas que ela pode usar contra a Alya e o Masatika. E bom, antes de começar o debate, a Alya se encontra muito pressionada, porque tem várias pessoas comentando sobre a Yuki, comentando sobre uma nova aluna, uma transferida, estar desafiando a Yuki, e que ela também não vai ganhar da Taniyama, que ela não vai ganhar da Taniyama desse debate. E o que acabou dando uma baita pressão para a Alya, só que tinha um protagonista para salvar ela, porque assim, o protagonista, ele é um sarro na verdade, porque ele acaba tirando a atenção dela, fazendo uma pergunta bem inusitada. Porque ele acaba chegando nela e perguntando se é verdade que ela é taça E, e que é o tamanho dos peitos dela que a Yuki comentou, que carecia de fontes, e que ele está perguntando agora para ela. E olha a cara que ela fez quando ele perguntou isso. E que assim, é bem óbvio que ele perguntou isso para tirar a atenção dela, e que deu certo no final. Só que assim, ele perguntar isso no meio do debate, antes de começar o debate, foi uma coisa bem inusitada. E que assim, mesmo que tenha sido uma parte de comédia, essa é mais uma parte que mostra que esse protagonista tem atitude. Esse protagonista, ele tem atitude, ele fala as coisas, toma atitude para ajudar as pessoas que ele gosta. E por isso que várias pessoas estão colocando ele como o melhor personagem desse anime. Várias pessoas estão gostando mais do protagonista do que as garotas, assim. A irmã dele é também muito boa, assim, a irmã dele, a irmã da Alya, a Alya também é muito boa. Só que o protagonista, ele se destaca todo episódio ele se destaca de alguma forma. E bom, ele pergunta para Alya se ela sabe quem ela vai enfrentar nesse debate, e que ela fala que é a Taniyama. Só que ele acaba falando para ela que ele está errado, que na verdade ela vai enfrentar ela mesma, mais especificadamente ela vai enfrentar a versão idealizada e perfeita dela, e que ele fala para ela que ela não precisa ser perfeita, basta que ela faça o que ela achar legal, o que ela achar legal ela pode fazer, e que se acontecer alguma coisa ele vai dar um jeito. E bom, começa o debate, e o tema desse debate, como foi falado anteriormente, é a triagem dos professores para o conselho estudantil, e que basicamente a Taniyama quer tirar os direitos do presidente e do vice de escolher os alunos para entrarem no conselho, porque no conselho estudantil o presidente e o vice, eles escolhem quem quiser para entrar para o conselho, e que ela acha isso muito errado, porque eles podem simplesmente escolher os amigos deles ao invés de escolher pessoas capacitadas, e que para ela o conselho só deve ter pessoas habilidosas, e que não pode ter alunos de baixo desempenho, e para isso ela quer que os alunos sejam pré-aprovados pelos professores. Então seriam só pessoas escolhidas pelos professores, assim, se a pessoa não for aprovada pelo professor, ela não pode entrar para o conselho. E que na vez da Alya, ela acaba discordando da Taniyama, falando que isso tiraria a autonomia do presidente e do vice, e que eles foram escolhidos pelo público, o público confiou nesses dois, então se eles confiaram nesses dois, eles têm o direito de chamar quem eles quiserem, e que esse é um direito que eles ganharam por terem ganhado uma eleição de alta dificuldade. E ela fala que fazer isso seria o mesmo que dizer que o conselho não pode funcionar sem a ajuda dos professores, e que agora os alunos estão divididos com isso. E bom, ela acaba questionando a Alya falando a mesma coisa, só que no final ela não consegue arrumar nada, e foi legal ver o Masatika pensando nisso, porque a Taniyama, ela estava concentrada no Masatika, enquanto na verdade ela devia estar concentrada na Alya, e que agora ela não está conseguindo ganhar dela, e foi a amiga dela que conseguiu encurralar a Alya, porque ela tinha os contatos infiltrados no meio do debate, e que começaram a falar sobre a Alya, e que no final acabou pressionando muito ela, e que deixou a Alya sem saber o que fazer, e que no final
ela acabou sendo salva pelo protagonista. Como ele disse antes, ele ajudaria ela quando ela precisasse. E que agora chegou a hora dele falar e que ele resolveu tudo. E que ele acaba até zoando ela para o pessoal, falando para as pessoas que acham que ela está com a garganta ruim e que é isso que ela ganha por nunca conversar com as pessoas. E bom, Masatika, ele pergunta para os alunos se eles precisam debater isso, porque na verdade, eles já se decidiram quando elegeram o atual presidente, porque foi mais ou menos no episódio 3 ou 4 que foi mostrado que na verdade, esse presidente antes de ser presidente, ele era um preguiçoso, ele era um mau aluno, e que se tivesse essas regras que a Taniyama quer para o conselho, ele nunca teria sido presidente, ele nunca teria conseguido aprovação para ser o presidente, mas que foi mostrado que ele se esforçou, melhorou suas notas e tudo, e passou de perdedor a candidato presidencial digno. E que é isso que ele quer dizer, que se eles colocarem essa regra que a Taniyama quer para o conselho, uma pessoa que pode ser um mau aluno, que seja um aluno de baixo ou médio desempenho, nunca vai ter a oportunidade de se destacar e melhorar como aluno, e que ele só pode se tornar presidente porque o sistema permite que qualquer pessoa com iniciativa entre para o conselho, e que foi um argumento bem válido do protagonista e que simplesmente quebrou as pernas da Taniyama. Agora ela não consegue mais evitar, e que esse argumento também acabou quebrando o presidente, porque agora ele tá tentando processar o bullying que ele sofreu pelo Masatika, mas que no final a Taniyama não conseguiu responder e acabou fugindo do debate. E bom, a Alia acabou indo atrás da Taniyama, e nessa parte descobrimos do porquê a Taniyama agiu assim com o Masatika e a Alia, porque para ela o Masatika e a Yuki, eles formavam a dupla perfeita, porque ambos se apoiavam e parecia que eles tinham absoluta confiança um no outro, e que para ela eles tinham um vínculo muito forte, e que assim, esse vínculo aí é por outros motivos na verdade, mas assim, para ela eles eram a dupla perfeita, e ela fala que ela ficou chocada e se sentiu traída quando viu o Masatika com a Alia, que é uma coisa que ela não esperava, ela esperava que ele ficasse com a Yuki, e por ser essa dupla do Masatika com a Yuki, que ela desistiu da eleição no Fundamental 2, e que no final ela acabou admitindo que o que ela fez com a Alia e o Masatika foi errado. E bom, a Alia acaba falando para ela que ela também não sabe do porquê o Masatika escolheu ela, mas que ela quer ter certeza de que ele fez a escolha certa, e que ela fala que ela vai mostrar para ela também, e que essa parte mostra que na verdade a Alia vai ter muito mais evolução ainda, vai ter muito mais evolução ao longo do anime e também de uma possível segunda temporada, porque esse anime pode ter claramente uma segunda temporada, e que podemos ver mais evolução dela e também do relacionamento dos dois, e que tem mais coisas a serem focadas nesse anime. E bom, temos uma outra parte de destaque nesse episódio, e que envolve a Yuki e a Ayano, porque a Yuki acabou falando que na verdade o Masatika, ele poderia ter acabado com isso a qualquer momento, e que assim, isso é uma coisa que tá bem clara na verdade, porque o protagonista, ele tem um baita no potencial, só que ele esconde muito o que ele pode fazer, mas que tá ficando cada vez mais claro que ele tem um baita no potencial, mas que a Yuki fala que se for só isso que eles têm para dar na eleição, eles não vão ser grande coisa para ela, só que isso na verdade não passa de uma pose que ela está passando, porque logo depois a Ayano fala que eles foram bem nesse debate, que os dois foram muito bem nesse debate, só que a Ayano não entendeu que a Yuki queria passar um ar de confiança, um ar de uma pessoa confiante, mesmo depois de ver alguém indo muito bem, e que a Yuki é um sarro mesmo. A maioria das partes de comédia desse anime vão para a Yuki e para o Masatika, assim, vão para esses dois, porque os dois não tem como, e quando junta os dois, é mais zoeira ainda o anime. E bom, depois disso temos uma conversa da Alia com o Masatika, e que ela pergunta para ele do porquê ela escolheu ela ao invés da Yuki, porque ele concorreu com ela no Fundamental 2, e que ele acaba falando para ela que ele concorreu com ela porque ele não conseguiu recusar, porque na verdade ele não queria entrar para o conselho, e que ele fala que parte dele queria apoiar ela, mas que o principal motivo foi um sentimento de culpa que ele sentia, e que como foi mostrado anteriormente, vai ser focado mais à frente, essa parte aí dele se culpar vai ser focada mais à frente, e que envolve a saída dele da casa principal, da família da mãe dele, da família que agora a Yuki tem um nome que é a Suo, e que vai ser focado mais à frente, quando formos trabalhar mais no protagonista. E ele fala que dessa vez é diferente, porque ele quer ser o companheiro dela. E bom, ele acaba perguntando para ela do porquê ela está concorrendo com ele, e que resulta nessa cena, com ela falando que óbvio motivo, e logo depois ela falando algo em russo, mas que essa cena foi muito bem feita, com eles colocando essa expressão na Alia, olhando para o protagonista, e ela falando essa frase em russo que não foi traduzida, mas que dá para ter uma ideia do que ela falou, algo do tipo de ela ter escolhido ele porque é ele, assim, porque é ele ou porque ela gosta dele. Então, assim, passa o sentimento romântico para ele, e que pode ser que ele tá se fazendo desentendido porque ele não quer que ela descubra que ele sabe russo, ou na verdade ele ouviu, só que não tá entendendo na verdade o que ela tá querendo dizer. Igual, a outra vez ela falou eu te amo, só que ele não entendeu o que ela estava querendo dizer, assim. Ele tá naquela fase ainda de que se ela falar que ela ama ele não vai entender ainda. Então, assim, pode ser que ela tenha falado algo direto que ele não entendeu, ou ao mesmo tempo ele pode estar se fazendo desentendido. Mas pelo que as pessoas estão comentando na internet, basicamente ela falou que está concorrendo com ele porque simplesmente é ele. Então, assim, isso remete a outras coisas, mas
mas que, como eu disse antes, ele não vai entender. E é uma outra coisa que vai continuar sendo trabalhada nos próximos episódios e na futura segunda temporada também. Como eu disse antes, esse anime tem alta chance de ter uma segunda temporada, até porque está fazendo sucesso. E bom, esse episódio termina com eles comentando sobre aquela parte do protagonista comentar sobre o tamanho das taças da Alia, e que ele fala que foi algo que ele ouviu de uma outra garota e que acaba com ela falando em russo, que está quase certo. Então quer dizer que pode ser maior ou menor, assim, existe a possibilidade de ser um dos dois, e que acabou deixando o protagonista louco nesse final, e que foi assim que encerrou esse episódio. Então assim, esse episódio não teve nada tão grande assim, foi mais o protagonista ajudando a Alia nesse debate e logo depois ele resolvendo esse debate, e também porque a Taniyama implicar com os dois, além das partes de comédia que tivemos, que envolveram a Yuki, a Ayano e também o protagonista, falando sobre as taças da Alia, que foi uma outra parte que chamou a atenção, mas que assim, não são grandes coisas. Mas acho que o mais importante desse episódio é ver que a Alia está cada vez mais determinada a melhorar como pessoa, para mostrar que o protagonista não fez a escolha errada ao apoiar ela, e que isso vai ajudar muito na evolução da Alia como personagem. E assim, eu tô bem curioso com o próximo episódio, porque eu vi o preview do próximo episódio, e que basicamente vão ser algumas cenas bem interessantes que envolvem o protagonista, a Alia e a irmã dela, e que vai ser bem interessante de acompanhar, e lógico que eu vou comentar aqui na próxima semana. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder o próximo vídeo do anime da Garota Russa ou de outro anime também. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!